anjo tutelar, mestre, companheiro e amigo de todas as horas, Jesus, prossiga a acolher a todos nós. É sempre uma alegria retornar ao ambiente espiritual desta casa, ao acolhimento fraterno que ela nos proporciona, essa honrosa oportunidade da noite de hoje, mais uma vez, todos nós reunidos diante do Evangelho do Cristo, esse verdadeiro manancial de luz, essa verdadeira fonte de água pura, de água cristalina, dessa água que revigora, dessa água que nos hidrata a nossa alma, desta água que mata a sede dos nossos desertos íntimos, tal qual Jesus sempre nos recomendou, desde há 2000 anos atrás. Ele já nos oferecia a água da vida, como ofereceu a uma mulher sequiosa, que cheia de desertos espirituais no seu interior, ansiava por esta água do Evangelho. E Jesus então a ela oferece esta água e diz que todos nós, que aqueles que fizerem uso desta água, nunca mais teria sede. Então, toda vez, meus irmãos, que refletimos diante do Evangelho, das palavras do Cristo, nós estamos emergindo diante dessas águas cristalinas, puras. Nós estamos fazendo essa hidratação na nossa alma. Nós estamos acalmando os desertos interiores das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E não poderia ter convite mais íntimo. Porque Evangelho, meus irmãos, não é obra de exteriorização. O Evangelho é uma obra de interiorização. Jesus só tem sentido na nossa vida se nós deixarmos ele penetrar a nossa alma, tal como uma água, tal como um pão, tal como a luz, porque Jesus nos disse: é a luz do mundo, ser o pão das nossas almas e ter a água viva. Não existe proposta mais profunda para uma alma, um comprometimento de um espírito, do que ter Jesus diariamente no nosso dia a dia. Se torna indispensável para uma vida harmoniosa, para uma vida feliz. Mas não é o Evangelho de boca, não é o Evangelho de crenças exteriores, é esse Evangelho exteriorizado no nosso íntimo, individual, personalizado. Toda vez que nós abrimos o Evangelho, a mensagem ela fala para nós. É alma conversando com uma alma. É como se nós estivéssemos realmente mergulhados nas águas do Evangelho de Jesus. Tem nos oferecido, e nós temos muitas das vezes sofrido tanta sede, ainda estamos diante de um mar, de um rio de água dúlcida e cristalina, e muitas das vezes estamos ainda morrendo de sede, e Jesus está aí nos ofertando. Então, na noite de hoje, pegando aí um copinho desta água colhida do poço do Evangelho, nós vamos refletir diante de um tema que é a síntese da proposta do Evangelho de Jesus na Terra, que é o reino dos céus, o reino do amor, ou o reino de Deus como esse grande governador planetário se referia ao falar do maior empreendimento espiritual, ético e moral que a Terra conheceu. Que ele inauguraria num lugar inédito, num lugar inusitado, num lugar ousado, íntimo, tão pertinho de nós, mas ao mesmo tempo, dada a nossa complexidade, parece ser tão longe. Num lugar tão simples, mas ao mesmo tempo complexo demais. Que o nosso querido Emmanuel teve a oportunidade de falar no nosso tempo. E Jesus vai falar que o seu reino estaria instalado aonde? Não mais em terras cobiçadas, em territórios geográficos, em países paradisíacos, não.
ele estaria instalado dentro das terras do nosso coração. Desse templo íntimo, como vai nos dizer o Benfeitor. Como o querido apóstolo Paulo vai ter a oportunidade de nos chamarmos de cartas vivas do Evangelho do Cristo. Como vai ter a oportunidade de dizer o apóstolo do Espiritismo Leon Denis, essa potencialidade da nossa alma que nos impulsiona para o alvo supremo, que nos conecta com Deus, que nos coloca em direção de Deus. Isso é reino de Deus, que Jesus veio construir dentro do coração das criaturas, não fora. Mas ninguém com tanta sabedoria, com tanta lógica, poderia nos dar um exemplo tão claro da grandiosidade da alegoria de Jesus, falar que o reino dos céus estaria instalado no coração da criatura humana, quando Pedro Vinícius de Camargo, o grande pedagogo da doutrina espírita, teve a oportunidade de nos dizer que o coração é o símbolo da casa das emoções, da casa dos sentimentos, aonde dentro desse laboratório íntimo, nesse oceano de emoções e sentimentos que se mesclam, aonde nos apresenta como nós somos, aonde o Espírito se manifesta como ele é, dentro das suas virtudes, dentro dos seus vícios, dentro dos seus complexos, dentro das suas dificuldades, dentro da sua sombra, dentro da sua luz. Tudo jaz nesta casa das emoções. Mas não foram poucas as vezes que Jesus, ao se referenciar nesse grande empreendimento ético, moral, espiritual, que ele chamou de reino de Deus, que ele compôs de nos mostrar que ele estava dentro de nós. O reino dos céus, vai dizer o mestre de Nazaré, não vem com as aparências do mundo, não vem com as coisas externas, para que nós não pudéssemos confundir com os poderes e com as vitórias temporárias de homens muitas das vezes falidos. Não. Quantas vezes ele vai nos colocar, quando ele vai determinar as suas parábolas, e é uma outra grandiosidade que Jesus vai falar, que o reino dos céus é semelhante a uma semente. E é notável como esse pedagogo, falando para agricultores, para trabalhadores do campo, ele vai usar a feliz alegoria da semente. Não existe nada mais grandioso, meus irmãos, do que uma semente. Porque a semente, na sua simbologia, na sua funcionalidade biológica, ela traz os germes da criação, os germes da vida, os germes da multiplicação. E esta semente, colocada dentro do coração de cada um de nós, a semelhança desse reino de Deus, que deveria crescer silenciosamente, vencendo as dificuldades do solo, transformando-se numa muda frondosa, até transformar nesta árvore forte, robusta e dar frutos. Isto é o reino dos céus, colocado como uma semente. E há um ditado muito importante que enriquece a analogia, a alegoria da semente, colocada por Jesus. Há um ditado que diz que nós podemos pegar um fruto qualquer e contar quantas sementes tem esse fruto. Se pegarmos uma laranja, nós vamos conseguir contar quantas sementes tem ali. Até mesmo uma melancia, nós podemos contar, separar a semente e contá-la. Quanta semente contém uma melancia? Mas uma coisa, meus irmãos, é imprescindível. Ninguém conseguiu ainda determinar quantas sementes de laranja, uma única semente, produzirá quantas laranjas? Produzirá quantos laranjais? Quantas melancias não se multiplicarão de uma única semente? Então, por isso, Jesus colocava o reino dos céus como uma semente colocada dentro do nosso coração.
para crescer de forma silenciosa, através das nossas lutas íntimas, através do nosso, que o Allan Kardec vai chamar no Evangelho de Jesus, através do nosso aperfeiçoamento moral. E nós vamos fazer uma síntese aqui, que não dá tempo da gente fazer a narrativa narrada por Humberto de Campos na obra Boa Nova, quando esse querido espírito de luz do mundo espiritual, através da psicografia abençoada do nosso querido Chico, nesta obra, meus irmãos, magistral do Boa Nova de Jesus, que ele vai encontrar ali nos primórdios, quando Jesus iria iniciar essa tarefa de criar um reino. Então narra Humberto de Campos que Jesus, depois de jejuar com o seu precursor, com aquele que veio enviado de Deus, enviado pelo Cristo, para preparar o caminho para que o Messias pudesse então dar a palavra, pudesse falar do reino dos céus, João Batista, os dois ali se jejuavam na Judéia. E depois de alguns dias meditativos, talvez acertando os últimos ponteiros com o mundo espiritual, com a espiritualidade superior de luz, para começar essa grande empreitada dentro de nós, no reino dos céus. Jesus então sai da Judéia, vai para Jerusalém, vai para a Judéia, pernoita ali na Judéia, e Jesus chega em Jerusalém. Já de manhãzinha ele senta ali sobre uma pedra e vê alguns doutores da lei, alguns juízes, alguns anciões, narra Humberto de Campos, ociosos, que conversavam de coisas fúteis, mas eram criaturas catedráticas, de diploma na mão, criaturas que tinham ali um status na sociedade. Então eles veem Jesus, vê aquele peregrino de roupa manchada da poeira da estrada, a cabeleira loura queimada do solo, a barba cerrada, a moda nazarena, os olhos lúcidos como a inocência de uma criança. Vê aquele homem simples ali, humilde, e não chama a atenção da maioria. Mas Hanan aproxima-se daquele homem, daquele forasteiro, e com um certo gesto de arrogância, de superioridade, vê aquele homem quase que um mendigo, anônimo, porque Jesus não trajava como um príncipe da Judéia. Jesus não tinha nada que o categorizava como filho de um rei poderoso, de um grande jurista, ou filho de um general que trazia algo que iria salvar os palestinos, os judeus da escravidão de Roma. Não tinha nada. Era apenas um homem simples, que se misturava com a ralé da sociedade, que usava ali sandálias simples, desgastadas. Então Hanan, com um tom de ironia e de arrogância, olha nos olhos do Cristo e lhe pergunta: peregrino, que fazes em Jerusalém? Jesus então, naquela docilidade, naquela emotividade espiritual de anunciar o reino dos céus para todos nós, ele responde a Hanan, o juiz: venho por parte de meu pai inaugurar na terra o reino de Deus. Então ele se apresenta como governador planetário, ele se apresenta como um rei, ele se apresenta como aquele a quem é o Messias esperado desde as profecias antigas, o Salvador dos judeus, esse rei num reinado inédito também na face da terra, porque o reinado de Jesus é tudo diferente daquilo que até então nós acreditávamos como reinado. A posse do ouro, a posse do poder, o comando pela arma, pelo fogo, pelas guerras, pela violência. Jesus não. Jesus, um rei que não vai servir, um rei que não é servido a todo tempo, mas Jesus se transforma naquele rei que vai misturar com o povo, com aquele rei
que não vai ser servido, mas vai se transformar no maior servidor de todos nós que a humanidade já teve. Então Hanã dá uma gargalhada de sarcasmo para aquele homem, talvez ele estava louco, era um peregrino, era um mendigo, talvez estava ali alucinado, não tinha dormido, não tinha comido nada, e dá uma gargalhada dele: reino dos céus nas suas mãos? E o que entende você de reino dos céus? Pergunta Hanã a Jesus. Jesus então olha novamente nos olhos de Hanã, vendo-lhe a ignorância espiritual, que a lição era muito maior do que a do aprendiz, mas Jesus é aquele pedagogo que tem paciência, que não perde a oportunidade de despertar ali, no mínimo, do educando, a curiosidade, mesmo que seja de má fé, para incutir as sementes do conhecimento da verdade. Então Jesus olha para Hanã e responde: ó, meu irmão, o reino dos céus é obra divina dentro do coração das criaturas. É obra divina dentro do coração das criaturas. Então Hanã começa a pensar: esse homem é louco, porque ele já não começa a entender mais de qual reino Jesus estava falando. Porque até então ele conhecia os reinos, das carruagens de ouro, do poder, dos títulos, das armas, do sangue, como sempre foi. E assim eles acreditavam que seria. Mas vê aquele homem simples, aquele peregrino, que se confundia como um homem qualquer, que não vê com nada que os distinguisse, mas apenas a sua autoridade moral, com o Evangelho de Jesus, vai chamar no capítulo, se eu não me engano, bem-aventurados os puros de coração, da realeza de Jesus, a sua realeza moral. A realeza daquele que veio reinar dentro dos nossos corações e mostrar para nós a maior força que existe, a força do amor. Então Hanã dá outra gargalhada de sarcasmo: obra divina nas tuas mãos? Só pode estar louco. Quem são os seus amigos? Quem está te patrocinando? Deve estar patrocinado por algum príncipe. Quem são os seus amigos nesse grande empreendimento? E Jesus responde: os meus amigos virão de todos os cantos do mundo, virão de todos os lugares. Hanã dá mais uma gargalhada. Era um mestre da ironia, do sarcasmo, e direciona Jesus com ironia novamente, com aquela pompa de autoridade moral, mas completamente ignorante daquilo que Jesus falava, porque ele conhecia as leis dos homens e a ciência dos homens, mas ele ignorava completamente a ciência do mundo espiritual, a ciência do Criador, a ciência de Deus, as vontades de Deus, e ele desconhecia completamente. Então ele direciona Jesus: ah, sim, eu concordo com você, de certos os débeis e os tolos devem vir de todos os lugares e formar o seu exército de homens, pois eu nunca vi uma estátua tão nobre, tão bela, ser construída com fragmentos de lã, com borras, com resto, material de primeira qualidade, de última qualidade. Então Jesus sente aquele sarcasmo. Talvez ali a melhor resposta que podemos dar para a ignorância alheia é o silêncio. Mas Jesus não poderia perder a oportunidade de começar implantando naquela alma de Hanã a sementinha do Evangelho que um dia haveria de florescer na sua alma, como há de florescer na de todos nós, de crescer individualmente, de produzir frutos, de ser produtiva. Então Jesus dá uma profunda lição para todos nós, e Humberto de Campos narra com maestria a resposta do Cristo. Jesus olha para Hanã: ó Hanã, agora o chamando pelo nome. Não existe no mundo mármore mais belo, mais raro,
e de um profundo valor inestimável do que a dos sentimentos das criaturas. E não existe cisel maior do que o da boa vontade dos homens. Hanã sente ali o poder das palavras de Jesus. Jesus não estava falando de coisas externas. Jesus estava falando que esse mármore nobre e raro era as nossas emoções, eram os nossos sentimentos, era o nosso mundo íntimo, aonde Ele quer fazer o seu reinado, aonde Ele quer mudar os nossos instintos, aonde Ele quer alterar as nossas emoções, muitas vezes animalizadas, e a espiritualizá-la, educar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então Hanã pergunta a Jesus, para encerrar o diálogo: você conhece o poder de Roma e de Atenas? Eu conheço, Hanã, o amor e a verdade. Por acaso conhece o poder dos sacerdotes, dos juízes? Eu conheço a vontade de Deus. E narra Humberto de Campos que Hanã sai dali em silêncio, envergonhado, meditativo, que não esperava um diálogo de tamanha altura com aquele peregrino anônimo, aquele homem simples. E a partir dali, Jesus sai para a convocação do seu colégio apostólico, para iniciar a implantação da Boa Nova, para iniciar esse evangelho que nós estamos falando na noite de hoje, suplicando-nos para que nós deixemos Ele nascer dentro de nós, que não é coisa externa, é no nosso interior, é na nossa educação moral, é na nossa educação espiritual. É o que o nosso querido mestre de Lyon, Allan Kardec, vai ter a oportunidade de dizer: de ser hoje melhor do que eu fui ontem, de ser amanhã melhor do que eu fui hoje. Então Jesus é esse artesão das nossas emoções que está trabalhando nesse mármore raro para transformarmos nesta estátua frondosa que é o reino do céu dentro de nós. Quantas vezes Jesus vai nos falar que a lição do Evangelho ela é interna, quando Ele vai nos dizer que o homem bom tira as coisas boas do tesouro do teu coração, enquanto o homem mau tira as coisas más do mau tesouro do seu coração. Não é o que entra na boca dos homens que o contamina, mas é o que sai da boca dos homens que o contamina. Porque o que sai da nossa boca, vai dizer-nos o mestre de Nazaré, sai da onde? Do coração, sai das nossas emoções, sai do nosso sentimento. Jesus não está referindo ao órgão fisiológico do coração, não. É uma simbologia, é a emoção, é o sentimento, é a forma como eu ajo ou a forma como eu reajo. É meu instinto de agressividade ou é meu instinto de passividade? Ou é o meu instinto de amor ou é o meu instinto de ódio? É a forma como eu conduzo. Então, meus irmãos, céu e inferno não tem localidades, a não ser dentro da nossa consciência, a não ser dentro do nosso sentimento. Tem pessoas que estão no melhor teto, tem pessoas que têm a melhor profissão, tem beleza, tem fortuna, tem tudo favorável, mas interiormente estão no inferno emocional, espiritual, crises emocionais de várias as formas. E quanto o mundo hoje tem necessidade de introduzir Jesus dentro do coração. Quantas vezes esse homem nos advertia: esse povo me tem nos lábios, mas não me tem no sentimento ou no coração. Quantas advertências? Então o Evangelho é isso. Ser espírita é ser isso. Nós somos reino dos céus em potenciais. As sementes já estão lançadas, que são a nossa potencialidade. Nós fomos criados pelo amor. Quando nós vamos dar lá na lei de amor do Evangelho de Jesus,
Não há um espírito mais perverso que ele seja, que ele não traga esse germe, que ele não deposite o amor por alguma coisa, por uma pedra, por um objeto, por uma pessoa em particular, por mais ruim que ele seja, e não tenha essa predisposição, porque o amor, esta semente que Jesus veio despertar, porque ela já está desde o alto da criação, é o DNA de Deus dentro de nós, o amor maior, porque nós somos criados segundo Eclesiastes, segunda a semelhança de Deus, a imagem e a semelhança do Criador. E como João Batista teve a oportunidade de conceituar Deus como sendo o amor. Então, logo, nós somos o quê? A imagem, a semelhança do amor. Então, isso é reino dos céus. A partir do momento que nós vamos nos melhorando espiritualmente, nós vamos ser o reino dos céus para tanta gente. Quantos desencarnados já não estão aqui? Vê em nós uma oração, vê em nós um amparo, vê em nós uma predisposição para dar uma casa como essa, e eles já nos encaram como anjos. Temos tantos movimentos da nossa alma. Então nós podemos ser o inferno na vida de muitos, ou fazer o inferno na nossa própria vida, ou podemos ser a paz, podemos ser o amor. E o Evangelho, meus irmãos, é que vai construir isso dentro de nós. A partir do momento que a gente deixando esta água permear a nossa alma. Muita paz. O assunto é um pouco bastante mais complexo, mas aqui nós fizemos uma síntese. Que nós fazemos do Evangelho esse alimento diário da nossa alma, para o nosso crescimento espiritual. Porque Jesus nos ama como nós somos e espera de nós cada dia sermos um pouco melhor do que fomos hoje e amanhã, melhor do que nós somos no dia de hoje também. Muita paz e que Deus nos abençoe. Você poderia fazer a prece para a gente? Faça sim. Se diminuir a luz, por favor. Vai passar para um outro momento, que o momento passa daqui a pouco. Querido Mestre Jesus, mais uma vez aqui nos encontramos, não muito diferentes, ó Mestre, do tempo em que estivestes junto de nós, com as nossas almas sofridas, sequiosas, em busca do seu amparo, em busca do seu amor, em busca da sua assistência. Refletindo hoje nas suas lições imortais do teu Evangelho, que possa elas, ó Deus, encontrar a ressonância devida e despertarmos e entendermos que as dificuldades não estão fora, mas estão dentro de nós. À medida que vamos nos mudando, deixando essas lições profundas de vida eterna da nossa alma de saúde mental e espiritual, as coisas de fora não mudam, mas são nós que mudamos diante das situações de fora. Muita paz a todos, e que possamos passar para o passe, para o atendimento, e sair daqui na certeza que Jesus escuta cada prece, junto a essa plena de amigos espirituais, que muito nos ama, e com tanta misericórdia e paciência nos espera. Que assim seja. Que assim seja.